Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horário que está vendo o vídeo. Eu preciso que sempre quando vocês forem assistir os vídeos e as videoaulas, espero que vocês estejam assistindo, que isso esteja ajudando vocês. Vá nos comentários, comenta seu nome e sua turma, tá bom? Porque isso vai fazer com que na hora de eu pegar a minha planilha e ver o seu nome, eu vou saber que você está assistindo minhas aulas, eu vou considerar isso bastante na hora de fazer a sua avaliação. A gente vai fazer a aula 03/04, tá bom? Porque a aula de tópicos de matemática é uma semana sim, uma semana não, tá bom? Mas eu sei que vocês conseguem se organizar. Nós vamos começar a ver nessa aula uma noção primitiva de ângulos. O que é uma noção primitiva? É uma noção muito básica, é uma noção que vem lá do ensino fundamental sexto ano, né? Meu Deus, o que você estava fazendo no sexto ano na hora dessa? Eu não sei, mas você estava lá, né? Fazendo alguma coisa que não era aprender sobre ângulos. Então, uma definição muito simples da palavra ângulo é quando você pega em um plano, obviamente, né, um papel, um quadro, qualquer lugar, duas semi-retas. Por que eu tenho que ter duas semi-retas? Porque eu preciso limitar o meu espaço de maneira que nesse espaço limitado eu tenha a formação de um ângulo. Automaticamente, quando eu formar um ângulo do outro lado, eu vou ter um outro ângulo, mas isso é uma matéria mais para frente, tá bom? Então, eu tenho essa semi-reta aqui dentro é um ângulo, aqui fora já é um outro ângulo um pouco maior, tá bom? Como as semi-retas formam dois ângulos, né, automaticamente, a gente precisa trabalhar com a identificação. A gente precisa saber ler e identificar. É muito importante a parte de saber ler, tá, gente? Então a gente vai dar nome assim para os nossos ângulos. Geralmente os nossos ângulos recebem nomes, o nome deles é por letrinhas gregas, aquele alfabeto grego do alfa, do beta, do gama, do delta. Então a gente vai usar letras gregas para representar os nossos ângulos, tá bom? Só para talvez vocês vejam uma letrinha meio estranha aí, é uma letra grega, tá? Então, a gente precisa saber ler e identificar. Então, por exemplo, aqui, ó, esse Ozinho é a origem, né? Onde começou aqui minhas duas semi-retas. Eu tenho a semi-reta A e a semi-reta B. Se eu quero falar esse cara aqui, esse ângulo, né? Eu vou falar o seguinte. Eu vou nomear esse ângulo AOB. Tá vendo que em cima do O tem um chapeuzinho do vovô, né? A gente vai falar ângulo AOB, se eu não tiver dado um nome para ele. Então, o que é o ângulo AOB? É o ângulo que vai de A até B, tendo como principal ponto aqui a sua origem, né? Então, eu tenho que identificar, porque no exercício eu posso ter vários ângulos desenhados, eu preciso saber qual que eu estou falando. Então, entendam que antes da conta vem a leitura na matemática, independentemente do que você quer fazer, você tem que saber ler antes de fazer conta, tá bom? Para você medir o ângulo, a gente utiliza essa medida dependendo da abertura de um ângulo, né? Você vai medir, na verdade, a abertura de um ângulo, se ele é muito aberto ou muito fechado, né? Então, por exemplo, esse ângulo aqui, que é o AOB, né? Começa em A e vai até B, é um ângulo pequeno, é um ângulo menor do que esse. Esse ângulo aqui, que é o C, né? Que vai de C, passa pela origem O e vai até D de Deus, é um ângulo maior. E a gente aprende a colocar esses nomes lá no ensino fundamental também, tá? Para medir um ângulo, você vai utilizar uma medida chamada graus, né? A medida mais utilizada, pelo menos, são os graus. Lá mais para frente, em matemática, vocês vão aprender outra medida com o professor de matemática de vocês. Mas, por enquanto, nós vamos aprender o grau. Uma volta tem 360 graus. Uma volta completa, todo círculo, todo ângulo, né? Toda bolinha tem 360 graus. Professor, da onde que sai 360? Esse 360 foi quando, muitos anos atrás, né, lá antes de Cristo, eles tentaram medir o número de dias que a Terra gasta para levar em torno do Sol. Na época eles achavam que era 360, né? Então, uma volta completa tem 360 graus, porque, segundo na época, um dia em torno do Sol tinha 360 dias. A medida do ângulo de meia volta é 180 graus, né, que é só meio círculo. E o ângulo nulo mede zero. Isso é óbvio, né? O ângulo nulo mede zero. Aí na escola a gente tem um equipamentozinho, né, que é o transferidor, que a gente utiliza para medir ângulos, né? Então,
Esse equipamento a gente utilizou muito lá no ensino fundamental, tá bom? Lembrando que quando a gente começa a trabalhar com triângulo retângulo, que é o triângulo do Pitágoras lá, que você utiliza o teorema de Pitágoras, aparece esse símbolo aqui, que significa ângulo reto. O ângulo reto ele é um ângulo especialzinho, diferente, que mede 90 graus. Então esse símbolo quadradinho aqui significa 90 graus, tá? Que é o ângulo mais comum da natureza, quando você tem algo na vertical e algo na horizontal. Então lembra, esse símbolo é o símbolo do ângulo reto que mede 90 graus. Vamos fazer as atividades que está aí lá no PDF para vocês. Não tem problema você entregar esse PDF com atraso, porque quando eu coloquei lá no Google Sala de Aula, eu não sabia da semana de provas, tá? Então não tem problema, vocês podem entregar até semana que vem. Questão 1. Escreva outro horário, então aqui já está 3 horas, né? Em que os ponteiros do relógio formam um ângulo reto. Deixa eu só ver um negócio aqui, pessoal. Obrigado. Arrasou. O que acontece? Aqui nessa formação nós temos aqui um ângulo reto, né? Que é um vertical com horizontal. Então, assim, essa resposta, existem várias possibilidades. Eu vou passar as 3 principais aqui para vocês. Se 3 horas forma um ângulo reto, se eu colocar ele para cá, ó, 9 horas, também forma um ângulo reto, né? Que aí eu vou ter esse ângulo para cá. Eu vou só fazer esse quadradinho. Se esse ponteiro das 12 estivesse aqui no 6, né? Poderia ser 3,5. 3,5 também, né? Formaria um ângulo reto. Eu estou falando os mais óbvios. E ao contrário também, né? 9,5 também forma um ângulo reto, ou um ângulo de 90 graus, tá, gente? Lembrando que ângulo reto é aquele ângulo que forma 90 graus, que é o encontro entre uma linha vertical e uma linha horizontal. Complete o quadro referente aos ângulos descritos pelo ponteiro dos minutos quando ele gira de 1 para 2. Então ele vai sair do 1 para o 2. Mas vamos entender uma coisa. Nosso relógio é um círculo. Todo círculo possui 360 graus. E nosso relógio possui 12 horas. Então o que a gente deduz? Se eu tenho 360 graus dividido para 12 horas, eu tenho que cada hora dentro do relógio tem o valor de ângulos de 30 graus. 30, 30, 30, 30, 30 até dar 360. Então, por exemplo, quando o ponteiro vai do 1 para o 2, ele andou o equivalente a 30 graus. É isso que eu acabei de falar. Então, quando o ponteiro vai do 1 para o 2, ele anda 30 graus. Quando ele anda do 2 para o 5, deixa eu mudar aqui a cor. Vamos pôr um azul. Quando ele vai do 2 até o 5, ó, do 2 até o 5, ele vai andar 1, 2, 3 casas. Se cada casa mede 30, eu vou ter 30, 30 mais 30. Então ele andou 90 graus. Do 5 até o 9. Do 5 até o 9, mudando a cor para roxo. Do 5 até o 9. 1, 2, 3, 4. 30, 30, 30, 30. 4 vezes 30, 120, né? E do 9 até o 3. Do 9 até o 3 é meio círculo, ó. Meio círculo. Meio círculo eu não preciso nem falar que é a metade de 360, que é 180. Ok? Esse é fácil, né, gente? Não tem nem como. Qual é maior? Um ângulo agudo ou um ângulo reto? Um ângulo reto ou um ângulo obtuso? Vamos relembrar estes conceitos. Ângulo agudo, galerinha, é aquele que é menor que 90 graus, né? Então eu tenho 90 graus e ele é menor. O reto é o de 90 graus e o obtuso é aquele ângulo que ele é maior. Opa, esse aqui que era maior, gente, fiz errado, desculpa. O ângulo agudo é o menor de 90, o obtuso é o maior que 90 e o ângulo reto tem 90. Então, agudo menor que 90, reto 90 graus, obtuso maior que 90 graus. Esse é o maior, Wagner. Eu sou lesado, né? Então, qual ângulo que é maior? O ângulo agudo ou reto? É o ângulo reto, porque o ângulo reto tem 90 e o agudo tem menos que 90. O ângulo reto ou ângulo obtuso? O obtuso, porque o obtuso tem mais que 90, sempre mais que 90, mas não tem 90, né? 90 é o reto.
Letra C, o ângulo agudo ou obtuso? O obtuso é maior que 90, enquanto o agudo é sempre menor do que 90. Fácil, só para você. E para que esse exercício? Para você lembrar o que significa o ângulo reto, o ângulo obtuso e o ângulo agudo. Qual o valor de x, né? Nosso lindo e maravilhoso x. Pessoal, vamos lembrar o seguinte. Se você fechar essa volta todinha aqui dentro dessa figura, você teria 360. Minha figura foi partida no meio, tá vendo? Então, esses 52 graus mais esse x juntos tem a metade. A metade de 360 é 180. O que eu posso escrever, deduzir? Que 52 mais x tem que dar 180 graus. Porque aqui, ó, a metade da figura, isso aqui tudo tem 180 graus. 52 mais x, 180. 52 está positivo, passa para lá, negativo. X é igual a 180 menos 52. X igual a 128 graus. Porque 128 mais 52 é 180. Fácil. E vamos para a última. Veja a representação de vários ângulos, bem como a medida de cada um deles. Por estimativa, indique no caderno, né, a letra que acompanha o ângulo e a medida a ele correspondente. Você vai ter que olhar para a figura e tentar, por estimativa, ver qual que é o ângulo correspondente da tabelinha. Acontece que nós vamos fazer o seguinte, pelo óbvio. O maior e o menor primeiro, porque eu vou limitar minhas opções. O menor é esse azulzinho aqui, que é a letra D, que tem 30 graus. Né? Óbvio, ele é menor que todo mundo, é só você olhar. E o maior, que é o grandão aqui de baixo, ó, esse aqui de baixo, que é o maior, ele tem 145 graus, porque ele é o maior. E o maior valor da tabela é 145 graus. Se você pegar esse ângulo aqui, esse primeiro aqui, ó, você pode reparar que ele está quase reto. Isso aqui ficou quase retinho, não ficou? Se isso daqui fosse exatamente reto, minha mão não está reta, isso aqui ia fazer um ângulo reto de 90 graus, mas não é 90 graus, é um pouco menor do que 90 porque ele fechou um pouquinho. Então, ó, 85 graus é quase 90. Então dá para deduzir que a letra A é 85 graus, porque está quase 90, dá para ver ali. E se eu já gastei o 85, o 145 e o 30, sobra 45 e 120, né? Sobrou essas duas figuras, a azul e a amarela. Obviamente a amarela é a menor, que é 45, e a azul é a maior, que é 120 graus. Pessoal, muito fácil, bem tranquilo, só pegar o básico mesmo, tá bom? Tópicos, a gente está aí para ajudar o básico. Não esqueçam de colocar o nome de vocês aí, pelo amor de Deus. E até a próxima. Qualquer dúvida é só mandar mensagem, tá bom? Bye, bye!